Saudações e uma boa noite para vocês. Olá, minha família, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Professor Cauê 2026 aí com vocês aí, com todos vocês aí, criando aí tudo, é, contando aí com vocês. Vamos lá, vamos lá. A nossa aula explicativa de hoje é sobre, vamos colocar aqui. De matemática, de matemática sobre função, função afim do primeiro, primeiro grau. Aqui, perfeito, vamos lá. Primeiramente, agradecer a todos ao aguarde e a todos os pessoal aí que aguardou aí tudo aí. Eu sou o professor Cauê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Professor Cauê. Vamos lá para aquela animação de todo mundo, né? Vamos começar a aula. Vamos lá, família. Vamos vou olhar aqui, né? Tem duas telinhas espelhadas uma com a outra. Vocês estão vendo essa e eu estou vendo duas. Ok, beleza, então. Vamos lá para mais uma função. Hoje é matemáticazinha sobre função afim do primeiro grau. Vamos lá. Uma definição prévia para saber o que que é uma função afim, o que que é sobre isso, ok? A função afim também chamada de função do primeiro grau. É uma função definida por sendo A também considerado como o primeiro número e B considerado A e B também a gente pode considerar são os números reais. Neste tipo de função, o número A é chamado de coeficiente de x e representa a taxa de crescimento de variação da função. O A, entre aspas, determina a inclinação da reta para onde a gente vai definir aonde a reta vai ser inclinada. Se ela vai ser uma função assim, se ela vai ser uma função reta, se ela vai ser uma função em V, forma de em V não, forma de U, que é uma. Que eu vou explicar numa próxima aula aí, que é uma função bem diferenciada, ok? Já o B, né? Já o número B é chamado de coeficiente linear, sendo um termo constante. Ele representa um ponto de intersecção da reta com o eixo Y das ordenadas. Ok? Vocês sabem que são as ordenadas, as abscissas, né? Que é o eixo X e o eixo Y, da onde a gente vai conectar uma reta entre a outra. Ok? A função afim é representada graficamente por uma reta no plano cartesiano. Você sabe o que é um plano cartesiano? É um plano cheio de quadrados. Você tem as retas da eixo abscissa, das eixos das abscissas e dos eixos da ordenada. As ordenadas ficam embaixo, a abscissa em cima. Então, na hora da reta, o X, basicamente, ter vai tirar vai te dar o ponto A e o ponto B, você vai ter que fazer o cálculo do ponto A e do ponto B, e você vai ver quanto é o eixo das abscissas e os eixos das ordenadas, ok? Um exemplo de função afim é f de x, que a gente chama f de x, que é a função de x, que é igual a x mais 5 como A é um e B é 5. O x é considerado como um que a gente tem um que é imaginário, e o 5 que é um número real, um número comum. G, 3 raiz de x menos 8 como com o A sendo igual a 3 raiz de 3 e o bx é igual e o b, que é o menos 8. Ok, vamos lá. O hx, que é um sobre 2 x comum com a sendo um sobre 2 e b sendo zero, que o x é igual a zero, x não tem nada ali para ser o resultado.
Toda função possui como conjunto domínio os números reais, assim como o seu contradomínio f igual a real para real. Ainda nas funções afins, o conjunto imagem é igual ao contradomínio. Ok, resumindo isso tudo, a função afim é uma função f de x, é um número real, que não é número imaginário, não é número irracional, não é os números complexos, não é os, entre outros fins do diagrama de Venn, que tem o real, os números reais, os números naturais, os irracionais, tem os universo dos números complexos, que é o universo dos números imaginários, o universo dos números que não existem. Ok, função afim do primeiro grau. Essa foi a definição. O gráfico da função afim do primeiro grau, para que que serve, ok? O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta oblíqua, os eixos OX e OY. Dessa forma, para construirmos seu gráfico, basta encontrarmos pontos que satisfaçam a função. Ok, exemplo de como desenhar o gráfico de uma função afim. Construa o gráfico da função f de x é igual a 2x mais 3. Ok? Resolução. Para construir o gráfico desta função, vamos obter valores arbitrários para x, substituir na equação e calcular o valor correspondente para f de x. Sendo assim, iremos calcular a função para os valores de x iguais a -2, -1, 0 e 2, 1 e 2. Substituirmos esses valores na função, temos. Só um segundo. Desculpa a interrupção. É, Onde nós estamos? Substituindo esses valores da função tempo. Temos aqui a tabela. Vocês estão vendo aí, provavelmente. Óbvio, né? Vocês estão vendo aí a tabelinha. Temos a tabelinha aqui, ó, no computador aqui. O x equivale a -2, o -1, o 0, o 1 e o 2. Ok, temos isso aqui na resolução, ok? 2x mais 3 é a nossa função a nossa função que a gente quer encontrar. A gente vai fazer o -2, clássica coisa de tabelinha de função. A gente faz a tabelinha e monta e faz multiplicando pelos números. 2 vezes -2 mais 3. 2 vezes -2. A gente tem que fazer aquela. Como é regra de mais com menos? Como é aquela regrinha de mais com menos? Vamos lá. 2 vezes -2. Vamos lá, vamos fazer a resolução. A f de x já está aqui o resultado. 2 vezes 2, 4. Mais com menos, dá menos. Ok? 4 menos 4 mais 3 menos um. Ok? Porque eu devo 4, eu tenho 3. Então nós tiramos 3. Vai restar, você vai ficar devendo ainda. -1, ok? O -1, mesma coisa do lado de cima, só que vai dar positivo. -1, 2 vezes -1 mais 3, ok? A gente faz a regrinha do sinal, daquele mais com menos, menos com mais com mais, menos com menos, são as regrinhas dos sinais. 2 vezes -1, aqui tá mais 2, -1. Então vai ficar menos mais 2 -1, vai ficar mais com menos, menos. Então vai ficar 2 vezes -1 dá -2 mais 3. Vai ficar -2 mais 3. Então vai ficar positivo. Ó, vai ficar 3, vai ficar um positivo, que eu ainda vou. Eu tenho 3, tô devendo 2.
Então, só subtrair vai ficar um positivo. Ok? Zero é simples. 2 vezes zero mais 3. Ok? Vai ficar 2, vai ficar 0 mais 3 dá 3. Vamos lá. 2 vezes do 1 positivo. 2 vezes 1, 2. Mais um, 3. Mais um, 5. Ok? E do 2 vai ficar 2 vezes 2 4 mais 3 7. Perfeito. Entenderam? Agora vamos para o gráfico. Vamos, já resolvemos aqui as continhas básicas da função. Vamos lá para o gráficozão. Beleza. O gráfico vai ficar assim. Os pontos escolhidos do gráfico da f de x estão apresentados na imagem abaixo. Ok, temos aqui a função f de x é igual a 2x mais 3. Temos essa função. Então, os pontos de x e então os pontos da f de x que foram encontrados no resultado da tabelinha anterior. Se você não fizer a tabelinha anterior, você não vai conseguir, simplesmente, você não vai conseguir resolver, você não vai conseguir resolver o... Simplesmente você não vai conseguir resolver o gráfico. Porque se você não tiver fazer a tabelinha, fazer a tabelinha e fazer esse gráfico, se não conseguir fazer se você não conseguir fazer a tabelinha, você não vai conseguir fazer o gráfico, beleza? Tranquilo. É, Ótimo. No exemplo, utilizamos vários pontos para construir o gráfico. Entretanto, para definir uma reta, bastam dois pontos. Para facilitar os cálculos, podemos, por exemplo, escolher os pontos 0y e x e 0. Nestes pontos, a reta da função corta o eixo 0 de x e 0 de y, respectivamente. Ok, fechou. A gente está, como vocês estão vendo, vamos lá. A gente pode utilizar os dois pontos. Vamos lá, temos esse ponto menos 2 está no aqui está encostado no menos 2. A gente vai ver, tá no menos um para um, tá aqui no menos um para um. Vamos ver de novo, tá no zero entre o 3, tá no zero entre o 3, tá no um entre o 5, no um entre o 5 tá marcado, tá no 2 e 7, 2 e 7. Ok, esse é o perfeito gráfico de uma função numa função linear, num gráfico de uma função linear. Ok, perfeito. Coeficiente linear e angular de uma função afim do primeiro grau. Vamos lá. Nada mais, nada menos que eu vou dar um spoiler na próxima aula, que vai ser função afim do segundo grau. Que aí vocês já vão ver que vai cair em Bhaskara, como todo mundo sabe. Ok? Perfeito. Coeficiente linear e angular de uma função afim da função afim do primeiro grau. Como o gráfico de uma função afim é uma reta constante, o coeficiente a de x é também designado por coeficiente angular. Esse valor representa a inclinação da reta em relação ao eixo zero de x. O termo constante b é chamado de coeficiente linear e representa o ponto onde a reta corta o eixo zero y. Pois sendo x igual a zero, temos y igual a vezes zero mais b para y para q igual a b. Quando uma função afim representa um coeficiente angular igual a zero, a igual a zero, a função será chamada de constante. Neste caso, seu grafo será uma reta paralela ao eixo zero de x. Que nem aqui vocês estão vendo no gráfico bem em seguida aqui. Ok? Bem em seguida. Abaixo representa o gráfico da função constante f de x igual a 4. O passo que, quando b igual a zero e a igual a 1, a função é chamada de função identidade. O gráfico da função f de x, é igual a x, função identidade, é uma reta que passa pela origem 0, 0. Além disso, essa reta é bissetriz do primeiro e terceiro quadrante. Ou seja, divide os dois quadrantes em dois ângulos iguais, conforme indicado na imagem abaixo. Podemos ver.
Que esse daqui é um gráfico da função x igual a 4. Porque tá vendo que ela tá linear, tá vendo que ela tá bem retinha? Tá no ponto 4. Sim, não tem mais nenhum outro ponto que ela tá bem linear. Ela tá nesse segmento reto. Esse daqui, a F, essa daqui que, como toca no ponto 00, né? Zero, temos esses dois antes, e o 00 tá aqui, né? Se ela for encostar, também podemos chamar ela do início da bissetriz, como tinha falado nessa explicação. Ok, beleza. Temos ainda aqui quando um coeficiente linear é igual a zero, b igual a zero, a função afim é chamada de função linear. Por exemplo, as funções 2x e gx e f de x é igual a 2x, perfeito. Gx é igual a menos 3. São funções lineares. O gráfico das funções lineares são retas inclinadas, que passam pela origem de 0, 0, tá ali no meio, 0, 0. Representamos abaixo o gráfico da função f de x igual a menos 3. A f de x igual a menos 3, o menos 3 está aqui. Bem ali embaixo, menos 3 está aqui, retão assim, ó. Aí você só vai encosta no 0, 0 e entra em uma inclinação assim, bem linear. Ok, o 0, 0 ele é o ponto de início. Ponto de início, ele não precisa de muita coisa. Só você colocar o ponto do 0, 0, colocar o ponto que você quer e traçar a sua linha, que é o ponto, os dois pontos de encontro, os dois pontos de onde vai encontrar essa função linear. Ok? Função crescente e decrescente. Vamos lá. Função crescente e decrescente da função afim do primeiro grau. Ok? A função afim é crescente quando o coeficiente angular for positivo, ou seja, a é maior que zero. Caso contrário, se a for negativo, a função será decrescente. Por exemplo, a função 2x menos 4 é crescente, pois a é igual a 2, valor positivo. Entretanto, a função menos 2x mais 4 menos 2x mais menos 4 é decrescente, visto que a é igual a menos 2, negativo. As funções são representadas nos gráficos abaixo. Aqui estão os gráficos. A f de x menos 2, a f de x menos 2 menos 4 é decrescente. E a função crescente, 2x menos 4. Ok? Uma função é crescente quando, ao atribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado da f de x será também cada vez maior. Já a função decrescente é aquela que, ao atribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado da f de x será cada vez menor. Perfeito? Tá, mas professor Cauê, foi a aula de hoje? Ô, louco. Claro que foi. Essa foi a nossa aula de hoje, a aula explicativa da função de uma aula explicativa de matemática de uma função afim do primeiro grau. Ok? Eu quero desejar para vocês uma boa sexta-feira, um bom sextou aí para vocês aí. Um bom sextou, uma boa sexta-feira aí para vocês. Que vocês estejam felizes e uma boa sexta-feira. Espero que estejam bem, tranquilos, para essa grandiosa aula de hoje, que foi sobre matemática, uma função afim do primeiro grau, ok? Espero que vocês estejam bem. Um abraço a todos, um grande tchau para vocês e curtam uma boa sexta-feira e vão curtir o final de semana, viu? Tchau! Vamos.